amigos, eu sou o ministro Luiz Fernandes, estou aqui com a pastora Claudiane, e nós viemos apresentar o Deus verdadeiro. Na palavra do Senhor Deus está escrito que o motivo das pessoas estarem sendo derrotadas, terem suas vidas destruídas, é porque elas não o conhecem. E o nosso propósito, o nosso objetivo é tornar esse Deus mais conhecido de todos. Na palavra do Senhor, que está no livro de Apocalipse, no 3º capítulo, diz no verso seguinte um recado, que o anjo do Senhor traz à igreja que ficava em Sardes, e diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Se vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Essa igreja que ficava em Sardes era uma igreja que aparentemente era bem sucedida. Eles olhavam e, ao notar a prosperidade daquela igreja, eles acreditavam a ela uma vida de inteireza diante do Senhor, mas não era isso que estava ocorrendo. Havia ali algo que desagradava ao Senhor Deus e afastava a presença de Deus do meio daquele povo. E eles estavam andando com a morte. Hoje nós temos visto muitas pessoas olharem para o outro e dizer: fulano está muito bem, tem muito dinheiro, carro bom, propriedades, mas na verdade fulano está morto. Como essa obra aqui, essa obra estava morta. Pastor, a senhora veja como a pessoa é iludida pela aparência. Ninguém observava isso, até que Deus vem e mostra para eles. Porque aqui está falando das vestes espirituais, por isso que o homem não conseguia ver. Aqui fala que eles já tinham contaminado as suas vestes, são vestes espirituais. Eles já não estavam andando de acordo com a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor. Aqui no versículo 2 está escrito, ó: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então as obras desse povo, dessa igreja, não eram perfeitas, não eram íntegras, eram obras feitas segundo a vontade da carne, não segundo a vontade do Espírito Santo, não segundo a vontade de Deus. E as vestes deles estavam contaminadas com o pecado, porque o que contamina o homem? O pecado. Lá em Zacarias, no capítulo 3, está escrito
escrito, ó, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então, Josué estava diante do anjo, diante do Senhor, com as vestes sujas, as vestes espirituais, por causa da iniquidade. Aqui fala que Satanás estava à mão direita dele para fazer oposição. Era a brecha que havia na vida desse sacerdote, por causa da iniquidade. Então, o Satanás já estava preparado para arrebatá-lo, mas Deus intercede por Josué e vai lá e limpa por completo a Josué. Porque muitas pessoas hoje, pastor, estão dessa maneira. Eles estão andando conforme a direção da sabedoria deles. E isso vai atrair o inimigo, porque aqui fala que no momento que ele estava para tomar posse aqui do ministério, Satanás chegou, porque Satanás viu aquela iniquidade em Josué. As vestes espirituais dele estavam sujas. Foi preciso que o Senhor repreendesse Satanás e trocasse as vestes espirituais de Josué. Tem muitas pessoas que a obra que eles estão realizando não é perfeita diante de Deus, por causa da iniquidade. E eles estão sendo levados por caminhos de morte, pastor. E a única coisa que limpa o homem é a palavra do Senhor Deus. Em Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 3, está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A única coisa que pode tirar o pecado, limpar o homem, é a palavra de Deus, é o Senhor Deus. Então, toda vez que a pessoa ouve a palavra de Deus e guarda, e se arrepende dos seus maus caminhos, o Senhor pode trocar suas vestes. Aqui está escrito em Apocalipse 3, versículo 3, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Tem muitas pessoas hoje que está vindo sobre eles o mal, e eles estão sem saber. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, Jesus fala a respeito de uma parábola, no verso 16: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho como recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É o que nós estávamos comentando. Esse homem só tinha olhos para aquilo que era temporal. Ele havia se dedicado somente a fazer a sua própria vontade, sem se importar com a vontade de Deus. Ele não procurava ouvir as diretrizes, o ensinamento, a direção de Deus para com ele, pastor. Porque é uma luta espiritual.
nós temos que estar preparados para essa luta. Aqui no versículo, ainda em Apocalipse 3, no versículo 5, está escrito: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então a palavra de Deus aqui está bem clara que ao que vencer, ou seja, a pessoa ela tem que lutar. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 12, está escrito: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então somente as pessoas que se esforçarem irão vencer, ser vitoriosas, porque essa luta no mundo espiritual, ela vai ser travada aí pelo poder de Deus. Aqueles que estão bem com Deus, com as vestes limpas, elas vão conseguir vencer, vão chegar lá. Mas aqui fala também que alguns não vão conseguir, eles vão ser derrotados. Então as pessoas que não estão andando conforme a vontade do Senhor Deus, ela vai ser vencida. Exatamente, aqui no Apocalipse 3, no verso 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado entre as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, alguns já tinham morrido e outros estavam para morrer. Então tem pessoas aí que tem uma sentença sobre a vida deles e eles ainda não perceberam isso. É a hora da pessoa se levantar, tomar juízo, prestar atenção e passar a andar com vestiduras limpas, pastor. Guardar a palavra que ela já ouviu, né? Que aqui fala, ó, guarda as palavras que já ouviste. Então, na verdade, a pessoa tem que guardar a palavra do seu Deus, porque eu estava lendo o Evangelho de João. Segredo. Só a palavra que pode limpar o homem do pecado, só a palavra limpa. Então, o segredo é ouvir a palavra, guardar e arrepender dos seus pecados. Aqui diz o seguinte, aqui, ó, guarda as palavras, olha só, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Então, as pessoas estão menosprezando o que é superior e estão escolhendo a pior parte, estão largando aquilo que realmente vai contar no final, pastor. Isso, veja bem, Josué não poderia tomar posse daquele ministério grande com as vestes sujas. O Senhor teve que mudar suas vestes. Porque dessa forma a pessoa também não vai poder, né, ministro, fazer a obra do Senhor Deus com suas vestes sujas. Está diante de Deus. foi necessário. Primeiro, né, se arrepender. Exatamente, foi necessário que houvesse uma toalete na vida espiritual de Josué. E tem muitas pessoas hoje que para Deus estão mortas. Elas já morreram. Ela tem a aparência de que elas já não são nem conhecidas mais. Então elas não têm autoridade diante dos espíritos malignos, porque suas vestes estão sujas. São pessoas mortas espiritualmente. Mortas. Elas não têm obras. As obras delas são repreendidas por Deus. As obras, por serem obras feitas conforme a vontade da carne, elas são obras que só atraem o inimigo para a vida delas. Como Josué, chegou Satanás para fazer oposição, porque viu que ele estava com as vestes sujas. Como naquela palavra que eu li: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Tem muitas pessoas que já estão mortas e a alma delas já tem dono, e não é de luz, é de trevas, e a pessoa vai ser lançada fora, aonde haverá gritos e ranger de dentes. Temos que atentar para isso, mudar a nossa posição e passarmos a andar segundo a direção de Deus. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem e vamos levar a Deus um clamor agora, em prol da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus grande e poderoso, rogamos pela tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, atente agora para o clamor que trazemos a Ti sobre
fazendo, meu Deus, as pessoas andarem sem a tua direção, por terem sido negligentes com a tua palavra. Mas essa pessoa ouviu agora e sabe que de hoje em diante ela só tem um caminho, o caminho da verdade. Então opera, meu Deus, na vida dela, abra o entendimento, fortalece ela, meu Deus, traz a tua unção sobre a casa dela e muda, meu Deus, a história dessa gente. E seja repreendido o espírito de trevas que está trazendo vício, a traição, a crise financeira, a enfermidade. Eu paraliso agora a tua obra, Satanás, e te mando, vai embora, em nome de Jesus Cristo, amarrado, para nunca mais voltar. Ó Deus grande e poderoso, abençoa agora, Senhor, esse copo com água, e toda pessoa que dele tomar, receba vida, saúde perfeita, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba você também da água.